Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a gente vai fazer um mergulho a fundo no caderno 15. Ele é focado em conhecimento específico para o cargo de analista apoio à advocacia. Exato. E o tema, bom, é espinha dorsal do direito civil, né? É LAM-BDB, pessoas naturais, pessoas jurídicas e bens. Mas assim, o nosso objetivo aqui vai um pouco além de uma simples revisão. A missão é decodificar a mente da banca, a FGV, e entender onde ela costuma armar as suas armadilhas. É exatamente isso. Não se trata só de saber a lei, mas de prever como ela vai ser cobrada. E a análise que a gente tem em mãos, ela é cirúrgica em apontar esses pontos. Então, por onde a gente começa a descompactar esse material todo? Olha, vamos começar pela porta de entrada de todo o ordenamento jurídico, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É um tema que muitos candidatos acabam subestimando, sabe? Acham que é só aquela regra de vigência da lei, os 45 dias, a não repristinação. Mas o ouro, para a FGV, não está mais aí. Ok, então vamos direto ao ponto. Onde que está o perigo? Qual é a parte da linha de B que tem, de fato, derrubado candidatos? O perigo, e também a grande oportunidade, está nas alterações mais recentes, especificamente nos artigos 20 a 30, que foram inseridos em 2018. Eles criaram um verdadeiro microsistema de direito público dentro da linha de B, e a FGV, bom, ela tem uma obsessão por novidades legislativas. O primeiro conceito-chave é o do artigo 20, o consequencialismo. Consequencialismo. Sou um pouco filosófico. Na prática, o que isso significa para o gestor público, para o advogado de uma casa legislativa? Quer dizer que, antes de 2018, um gestor podia justificar uma decisão com base num interesse público meio vago, mesmo que ela causasse um caos na prática? Precisamente. Esse era o problema. O interesse público acabava virando um cheque em branco para decisões voluntaristas, às vezes até bem intencionadas, mas desastrosas. O consequencialismo veio para dizer: espere um pouco, você, gestor ou juiz, ao tomar uma decisão, não pode mais se esconder atrás de valores abstratos. Você precisa demonstrar que analisou as consequências práticas da sua decisão. É uma obrigação de mostrar o seu raciocínio, de provar que considerou os efeitos no mundo real. É um freio direto no decisionismo. Entendi. Isso força o gestor a ter mais responsabilidade. E falando em responsabilidade, isso me leva a outra mudança crucial que o material aponta, a do erro grosseiro no artigo 28. Como que a lei define essa linha entre um simples engano e um erro que gera punição? Essa parece uma linha bem subjetiva. É uma ótima pergunta, porque é exatamente nessa subjetividade que a FGV trabalha. A lei diz que o agente público só responde pessoalmente por dolo ou erro grosseiro. A banca vai criar um cenário onde um parecerista cometeu um erro e a questão vai te induzir a pensar que todo erro gera responsabilidade. Mas não gera. Um erro simples é como um médico que receita um antibiótico comum e o paciente, sem que ninguém soubesse, tem uma reação alérgica. É um engano, é falível, acontece. O erro grosseiro é o cirurgião que amputa a perna errada. É uma falha assim tão absurda, tão fora do padrão de diligência que se espera de um profissional, que se torna indesculpável. Nossa, essa analogia deixa tudo muito claro. O erro grosseiro é uma negligência extrema. E a ideia por trás dessa norma é evitar o que se chama de apagão das canetas, né, certo? O medo de que os gestores fiquem com tanto receio de serem punidos que simplesmente parem de decidir. Exatamente. A norma protege o bom gestor, aquele que decide com base nas informações que tem, mesmo que a decisão se mostre equivocada lá na frente. E isso se conecta perfeitamente com outro artigo fundamental, o 24, que trata da segurança jurídica. Ele cria uma espécie de blindagem para as decisões do passado. Certo? E como funciona essa blindagem? Quer dizer que se um servidor tomou uma decisão em 2018 que estava 100% correta segundo a jurisprudência da época, ele não pode ser punido em 2024 porque o Tribunal de Contas mudou de ideia. É exatamente isso.
É uma trava para impedir que as regras do jogo mudem depois que a partida já terminou. A interpretação válida é a da época do ato. Imagine se nos fosse assim. Ninguém tomaria decisão nenhuma com medo de que, 5 anos depois, uma nova iluminação jurídica viesse para puni-lo. Esses 3 pontos, com o sequencialismo, erro grosseiro e segurança jurídica, são o coração da nova LINDME para concursos. Perfeito, ficou claríssimo. Saindo dessa proteção ao agente público e entrando na proteção da própria pessoa, vamos para o próximo pilar, pessoas naturais. O material começa com aquele debate clássico sobre o início da personalidade, né? O nascimento com vida versus os direitos do nascituro. Qual é a aposta segura para a prova? Olha, a letra fria do Código Civil adota a teoria natalista. A personalidade começa com o nascimento com vida. Mas o STJ já avançou muito, adotando a teoria concepcionista para vários fins. Especialmente para proteger os direitos da personalidade do nascituro, como o direito a uma indenização por dano moral, por exemplo. Uma dica estratégica do material é: se a questão pedir segundo o Código Civil, a resposta é teoria natalista. Se a questão for mais aberta ou baseada num caso concreto, a tendência forte e a aposta mais segura é seguir a jurisprudência do STJ e a teoria concepcionista. Interessante essa nuance. Mas a grande mudança nesse campo, a verdadeira revolução, veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Sem dúvida. E aqui a memorização precisa ser, muscular automática. A regra mudou radicalmente. Hoje, os únicos absolutamente incapazes para a prática dos atos da vida civil são os menores de 16 anos. Ponto final. Espere um pouco. Então, mesmo num cenário extremo que a FGV adora criar, de uma pessoa em coma ou com uma deficiência intelectual severíssima que a impede de se comunicar, essa pessoa não é considerada absolutamente incapaz? Exatamente. Ela não é presumidamente incapaz de tudo. A capacidade plena se tornou a regra universal. O Estatuto partiu de uma premissa de dignidade. A deficiência de uma pessoa não pode, por si só, retirar dela a sua capacidade de direito. Para proteger essa pessoa em situações específicas, existe a curatela. Mas a curatela deixou de ser uma interdição geral e passou a ser uma medida extraordinária, específica para certos atos, principalmente os de natureza patrimonial e negocial. A FGV vai descrever um quadro clínico dramático para te levar pela emoção a marcar absolutamente incapaz. É uma armadilha. A resposta técnica é que a incapacidade absoluta se restringe ao critério etário. Entendido. É uma mudança de paradigma total. E para fechar, pessoas naturais, uma nota rápida sobre a comoriência. Um conceito que parece simples, mas que pode decidir uma questão inteira de sucessão. Exato. Morreram 2 pessoas na mesma ocasião, como num acidente de carro, e não dá para saber quem morreu primeiro. A lei presume que morreram ao mesmo tempo. A consequência? Um não herda do outro. Isso. Simples, direto e fatal para o candidato desatento numa questão que mistura direito de família com sucessões. Ok, vimos a proteção da pessoa natural. Agora, vamos para as pessoas artificiais criadas pelo direito, as pessoas jurídicas. E aqui, o tema quente é a desconsideração da personalidade jurídica. É sobre quando podemos rasgar o véu da empresa para atingir o patrimônio dos sócios? Isso. E a regra geral do Código Civil, conhecida como teoria maior, ela é bem restritiva. Pense na personalidade jurídica como um escudo, que a lei dá para incentivar o empreendedorismo. Se a qualquer momento que uma empresa quebrasse, o patrimônio pessoal do sócio fosse atingido, ninguém abriria um negócio. O risco seria muito grande demais. Então a teoria maior diz que esse escudo é forte, o que é preciso para quebrá-lo. A FGV provavelmente vai apresentar um caso de uma empresa que faliu e não consegue pagar os credores. Isso por si só é suficiente. Aí está a pegadinha clássica. A resposta é um sonoro não. A mera insolvência, o simples fato de a empresa não ter como pagar as contas, não autoriza a desconsideração pela regra do Código Civil. A teoria maior exige prova de abuso. E esse abuso se manifesta de 2 formas. Ou desvio de finalidade, quando a empresa é usada para um fim ilícito, ou confusão patrimonial,
quando o patrimônio da empresa e dos sócios se misturam tanto que viram uma coisa só. Ah, claro. É a diferença entre um negócio que deu errado e um negócio que foi usado para dar um golpe. Entendi. A falência é um risco do negócio. Usar a empresa como cofrinho pessoal é fraude. E a teoria menor que o material cita? A teoria menor é aplicada em áreas específicas, como no direito do consumidor e no direito ambiental. Nesses casos, a lei é mais protetiva com a parte vulnerável, né? O consumidor ou o meio ambiente. Aí, basta a prova da insolvência da empresa para que o patrimônio do sócio possa ser alcançado. A FGV adora misturar as duas. Certo. Agora o último grande tópico teórico: bens. A regra que todo mundo aprende na faculdade é: o acessório segue o principal. Vende a casa, as janelas e portas vão junto. Parece simples. Onde está a complexidade? A complexidade mora numa palavrinha: pertenças. É aqui que a FGV puxa o tapete de quem só decorou a regra geral. Pertenças são bens que servem ao uso ou à beleza do bem principal, mas não são parte integrante dele. O exemplo clássico é o trator numa fazenda, ou os aparelhos de ar-condicionado num escritório. Eles servem ao imóvel, mas não são o imóvel. E qual é a exceção crucial aqui? A exceção é que, ao contrário das outras coisas acessórias, as pertenças não seguem o bem principal no negócio, a menos que o contrato diga expressamente o contrário. Se o contrato de venda da fazenda não falar nada sobre o trator, o vendedor pode legalmente levar o trator embora. A FGV vai criar um caso, dizer que o comprador ficou indignado e perguntar quem tem razão. Quem não conhece a exceção das pertenças vai errar. Isso é muito específico. E essa ideia do que pertence a quê me lembra de outros pontos sobre bens que o material destaca. Por exemplo, o direito a uma herança, a sucessão aberta. Isso é um bem móvel ou imóvel? Ótima conexão. É outra favorita da FGV porque é contraintuitivo. Embora uma herança possa ser composta de dinheiro, carros que são bens móveis, a lei, por uma ficção jurídica, determina que o direito à sucessão aberta é um bem imóvel. Imóvel. Isso tem várias consequências práticas, como a necessidade de escritura pública para ceder esse direito. É uma daquelas regras para memorizar. E para fechar essa parte, a situação das benfeitorias. Digamos que alguém ocupe um terreno que não é seu de má fé, sabendo que não é o dono. Se ele constrói algo ali como um muro para evitar um desabamento, ele tem algum direito? Sim, e aqui a lógica é evitar o enriquecimento sem causa do proprietário. O possuidor de má fé tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, aquelas essenciais para conservar o bem. Mas, e aqui está o detalhe final da pegadinha, ele não tem direito de retenção. Ou seja, ele não pode se recusar a devolver o imóvel até que seja pago. Ele tem que sair e depois cobrar a indenização. Ah, entendi a diferença. O possuidor de boa-fé, por outro lado, teria esse direito de reter o imóvel. Ok, a teoria está bem mapeada. Vamos ver como isso funciona no campo de batalha. O material traz algumas questões no estilo FGV. João, servidor público, emite um parecer técnico em 2018. Em 2024, uma nova interpretação do Tribunal de Contas surge e o ato de João é questionado. E agora? Cenário perfeito. Vamos aplicar o raciocínio. Qual é a palavra-chave aqui? As datas. 2018 e 2024. Isso deve acender um pisca-alerta na sua mente com o número 24. Artigo 24 da LINDB. Exato. A conduta de João deve ser avaliada com base nas normas e na orientação vigentes em 2018. A mudança de interpretação posterior não pode retroagir para puni-lo. A resposta correta se fundamenta na proteção da segurança jurídica. O ato dele estava blindado. Excelente. Próximo caso. Mário, com 17 anos, casa-se com autorização dos pais. Meses depois, ele se divorcia. Logo após o divórcio, ele, sozinho, assina um contrato para comprar um carro. Esse contrato é válido? É válido. E a FGV vai tentar te enganar com o divórcio. O raciocínio da banca é:
Se o casamento que causou a emancipação acabou, a emancipação também acaba. Mas não. A emancipação pelo casamento é um ato irrevogável. Uma vez emancipado, sempre emancipado para os atos da vida civil. O divórcio não o faz retornar à condição de incapaz. O contrato é perfeitamente válido. E a última, a questão da fazenda. O contrato de venda não dizia nada sobre os tratores, e o vendedor levou as máquinas embora após fechar o negócio. O vendedor agiu certo? Agiu certíssimo, segundo o Código Civil. Essa é a aplicação literal da regra das pertenças que a gente acabou de discutir. Tratores são pertenças. Como o contrato foi omisso, eles não acompanham o imóvel principal. A banca atesta de forma direta se o candidato conhece a exceção à regra geral do acessório segue o principal. É um detalhe que define se você acerta ou erra a questão. Perfeito. Agora, para fixar tudo isso, vamos a uma revisão rápida, um bate-bola no estilo dos flash memos do material. Eu pergunto, você responde. Vamos lá. Agente público responde pessoalmente por suas opiniões técnicas em qualquer caso? Não. Apenas se agir com dolo ou erro grosseiro. Pela jurisprudência do STJ, o nascituro tem personalidade jurídica? Seguindo a teoria concepcionista. A mera insolvência de uma empresa autoriza a desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil? Não. A teoria maior exige prova de abuso, que é o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O direito à sucessão aberta é um bem móvel ou imóvel? Imóvel, por determinação legal expressa. E a quinta. O possuidor de má-fé tem direito à indenização por benfeitorias necessárias? Sim. Tem direito à indenização para evitar o enriquecimento sem causa do proprietário. Mas, atenção, não tem direito de retenção. Resumindo a estratégia, então, na LNDB, foco total nas novas regras de direito público. Em pessoas, a memória muscular tem que ser. Incapacidade absoluta é só para menores de 16. E em bens, desconfiar de qualquer questão envolvendo pertenças, sucessão ou benfeitorias, porque é ali que as exceções moram. Exatamente. E, para fechar, há uma mensagem no material que captura a essência dessa jornada. O professor Lessa nos lembra que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Na prova, o tempo é saber quando uma emancipação se torna definitiva, quando um contrato precisa ser expresso sobre as pertenças. O domínio da LNDB é a bússola para a atuação do futuro advogado da Casa Legislativa. O conhecimento está sendo plantado agora. A colheita será a aprovação. Uma análise densa e muito estratégica, inteiramente baseada no caderno 15 do projeto Alero Turbo, de autoria do professor doutor Marcelo Lessa. E fica uma reflexão final para quem nos ouve. Como essas novas regras da LNDB, que buscam proteger o bom gestor do apagão das canetas, podem, na prática, fomentar um ambiente de mais inovação e coragem na administração pública, sem, contudo, abrir uma brecha para a impunidade em casos de real má-fé. É o equilíbrio que o direito busca constantemente.